Olá, meu querido líder, você que é líder de célula, você que é supervisor, nós estamos aqui para mais um estudo aí, para auxílio aí nas nossas células, que seja um tempo aí de bênção para você, para a sua célula. A gente espera dar boas dicas aí para que você possa fazer o seu estudo aí com a sua célula. Irmãos, o sermão de domingo à noite, pregado pelo reverendo Leonardo, ele traz o título Uma Mensagem de Boas Novas aos Pais. Foi um culto muito lindo, o culto da noite, onde estiveram aqui conosco os meninos, as crianças do coral Atoto, né? Oriundos lá de Uganda. Muitas dessas crianças, inclusive, não têm pai. Foi ali uma mensagem muito forte, pregada pelo pastor Léo, trouxe ao nosso coração uma reflexão muito sadia, que eu tenho certeza que vai fazer com que a sua célula aí possa também ter esse tempo de reflexão e aplicação desses valores bíblicos à nossa vida e à nossa conduta, não somente como pais, mas também como cristãos, como filhos de Deus que nós somos. Deus que é o maior exemplo de ser pai. Para que fizesse esse sermão, o pastor Léo leu o texto do Evangelho de João. Ele leu do capítulo 4, dos versos 46 até os 54. Então é importante que você inicie a sua célula fazendo a leitura, pedindo para que os irmãos façam a leitura do texto, né? De forma alternada, um lê um versículo, outro lê outro, e assim vocês vão fazendo com que a palavra de Deus seja ali disseminada, esse texto base. E de forma introdutória, uma mensagem de boas novas para os pais é isso. Saber que Deus está presente nos momentos mais difíceis da nossa vida, como foi o exemplo desse homem aqui. Mesmo em seu sofrimento, o filho à morte, Jesus estava ali, né? Ele teve a iniciativa também. Sendo um segundo ponto, nós vamos tratar disso. Você ir à pessoa certa. Em momentos difíceis, não basta você saber que você caminha com Deus, que Deus está ao seu lado, mas você também precisa procurá-lo, clamá-lo. Note que no texto diz que esse homem rogou a Jesus que salvasse seu filho. Então é sempre importante isso. E para finalizar, você sabendo que Deus está com você em momentos difíceis, sabendo que Ele caminha ao seu lado, você tendo sempre nele a fonte quando está passando dificuldade, você precisa ouvir o que ele diz. Um pai prudente, um homem sábio, um líder da sua casa, um pai que quer o melhor para os seus filhos, precisa falar com autoridade, muito mais do que falar. Precisa viver as verdades eternas, porque, como a gente já disse aqui em outras vezes, as crianças são convencidas por bons discursos, mas são os exemplos que vão arrastar os nossos filhos para boas práticas. Isso inclui a vida na fé. Um bom pai precisa aconselhar os seus filhos biblicamente. O pastor Léo começou contando uma história, é bom que vocês confabulem isso lá, para que terminem também no final contando o final daquela história. Então, tem essa sugestão musical aí do Asaf Borba, Ser Pai. É importante você colocar essa música, para que isso já possa ir tocando o coração das pessoas ali, vocês terem um tempo ali de adoração a esse Deus que é Pai, que é todo-poderoso. Aí a gente entra na pergunta 1, vamos fazer a aplicação seguinte. Jesus sempre te visita na sua dor. Esse sinal foi o segundo que Jesus realizou em Caná da Galileia. O primeiro foi transformar água em vinho naquele casamento. O mestre retornou a Cafarnaum para encontrar aquele pai e livrar o seu filho da morte. Comente a seguinte frase: às vezes queremos que Deus haja em nosso tempo. Não fique chateado se o milagre não for de primeira. Milagre de segunda também é milagre. Foi a segunda vez que Jesus esteve lá e esse homem foi alcançado por Deus. Às vezes nós estamos passando por momentos difíceis. Passamos sim por tribulações, por momentos difíceis na vida. Você como pai, às vezes você não vai acertar sempre. Nós somos falhos, limitados. A Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então quando você se admite alguém falho, que precisa de correção, busque na verdade o conselho que vai levar você a uma vida prudente. Isso pode ser passado às gerações. Então, comente isso na sua célula. Nem sempre você vai acertar de primeira. Nem sempre você vai conseguir aquilo que está almejando nos primeiros momentos. Deus tem a hora certa. Não é no seu tempo, é no tempo de Deus. É o Kairos de Deus que vai trazer para mim e para você as decisões mais sábias, as palavras corretas, no momento correto, e para que os nossos filhos e aqueles que estão à nossa volta possam compreender essas verdades e viver por elas. Então, esse primeiro ponto
Jesus nos visita na dor. Jesus se compadeceu daquele homem. Jesus estava perto dele. Jesus o ouviu. Jesus escutou o que ele ia clamar. Então fale isso com a sua célula, eu tenho certeza que vai ser bênção. No segundo ponto, pais precisam estar com Jesus. Olha isso, pai. Isso aqui vocês têm que discutir com afinco aí na célula. Esse oficial foi a Jesus não apenas para encontrar cura para o seu filho que estava à morte, mas ele levou também salvação à sua casa. Para ele, Jesus não era apenas um curandeiro, mas o Salvador do mundo. Quem que é Jesus para você? Isso precisa ser mencionado. Nosso relacionamento com o Senhor precisa se pautar em comunhão intensa, ou seja, vida de oração. Esse homem rogou a Deus, está escrito no texto, e presença plena. Então, uma pergunta aqui para reflexão. Como tem sido o nosso relacionamento com o Senhor, tendo como base a atitude desse pai? Irmãos, pais que andam de joelhos nunca verão seus filhos deitados. Irmãos, os seus filhos precisam ver você orando. Muito mais do que ser um homem de oração, querer viver a vida de oração, você precisa inserir seus filhos à mesa, orarem em gratidão pelo alimento. Irmãos, ensinem as nossas gerações a serem gratos por tudo que Deus nos dá. Deus nunca te tirará de um lugar para um melhor se você não for grato por onde você está. Precisamos ensinar a gratidão, precisamos ensinar os nossos filhos a orar, precisamos trazer nossos filhos nas reuniões de oração. Eles precisam entender que a vida é feita de clamor, de lágrimas. Eles precisam entender que na vida existem dificuldades, momentos de adversidade. O mundo não é só alegria. No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Assim ensinou Jesus. Então, papai, mamãe, família, você que me ouve, você precisa ensinar às futuras gerações uma vida de relacionamento com Deus, para que nos momentos de adversidade os nossos filhos procurem a Ele, somente Ele. Como diz o salmista, eu elevo os meus olhos para os montes, porque é de lá que me virá o socorro. Meu socorro vem do Senhor. E para terminar, se você é um pai que sabe que Jesus te visita na dor, se você sabe que você precisa estar em relacionamento com Jesus, uma vida de comunhão com Ele, você precisa ouvir o que Ele diz e você precisa viver essas verdades. Muitas vezes, como pais, negligenciamos a palavra para não magoar nossos filhos. E isso traz imenso prejuízo para a vida deles. Ouvir e colocar em prática a voz de Deus é o que mais precisam hoje as famílias no mundo. Comente. De que forma o Evangelho deve ser vivido e compartilhado? Testemunhe o poder da palavra no seio da sua família. Quando Jesus disse, vai, o seu filho vive, a palavra de Deus diz aqui no verso número 50, que aquele homem creu na palavra de Jesus. Ele não disse uma palavra. Ele simplesmente creu e ele encontrou o seu filho com tudo. Irmãos amados, a palavra é poderosa. Ela é lâmpada para os seus pés. Ela é luz para os seus caminhos. Irmãos, a palavra é viva, ela é eficaz. Ela é mais cortante que uma espada de 2 gumes. Ela é apta para discernir alma e espírito, juntas e medulas, a fim de que eu e você e nossos filhos sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados para a boa obra. Abra esse tempo ali para que alguém possa compartilhar o poder da palavra no seio da sua família. Assim como esse homem, ao buscar Jesus, ele não encontrou somente cura, ele encontrou a salvação para a sua casa. Que esses valores aí na sua célula sejam valores poderosos para que você e os irmãos possam confabular, não somente com os pais, mas com todos aqueles que com vocês estiverem aí. Que seja um tempo de refrigério, de renovo, que vocês orem pelos pais, uns pelos outros e que a bênção de Deus esteja com vocês. Deus abençoe você, meu irmão. Forte abraço, boa célula, fiquem todos na paz.